Hello, everybody! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou dar a introdução sobre o Present Perfect Tense, que está na apostila de vocês, tá? Eu vou estar passando a apostila de vocês, as páginas direitinho, para vocês estarem realizando, né? Realizando todas essas active, ok? Então, let's go. Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre o Present Perfect. Quem é ele? Como é que eu uso? Eu havia falado, né, em áudio. Mandei também para vocês alguns vídeos complementares. Eu vou estar falando também de algumas partículas, né, que geralmente recaem no Present Perfect. Né, vou estar falando sobre ele. Quem quiser depois entrar aqui nesse site aqui, onde tem explicando, né, que é todamatéria.com, né, vocês podem estar entrando, fazendo algumas anotações, que é da professora Carla Muniz, né, extraí, achei muito interessante, eu vou estar comentando sobre o assunto, tá? Vamos lá? O Present Perfect, or Present Perfect Simple, ele é um tempo verbal que ele expressa, né, ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas actions, elas ainda estão acontecendo, né, ou foram concluídas recentemente, tá? Geralmente, o Present Perfect, ele se inicia no passado e continua vamos dizer assim, influenciando no presente, tá? Dá para entender que é mais ou menos isso. Em português, tá? Não tem esse verb tense, e não tem esse tempo verbal, né? Ele pode ser usado, né, para indicar ações que começaram no passado e que se prolongam até o presente, como eu havia falado anteriormente, tá? Aí aqui tem um exemplo aqui. I have been living em Rio de Janeiro since 2010. Eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010, né? Então dá para entender que eu moro, né? Que eu morei e ainda estou morando, né? Essas partículas aqui são partículas que recaem no Present Perfect, mas eu não vou estar falando nelas agora. Mas nós iremos falar sobre o since, o for, né? Mas isso aí vai ficar para uma outra aula, para a gente estar tirando aqui alguns exemplos aqui. Bom, no caso, gente, para elaborar um tempo verbal no Present Perfect, a gente vai usar as seguintes estruturas. A gente vai usar o having ou has, porque não sei se vocês sabem que o verb having, quando você vai declinar ele, você vai perceber que ele vai sendo assim, né? I having, you having. Vocês lembram disso? Quando chega no he, no she, no it, você vai usar o has, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho sobre isso, porque esse conteúdo do have, do verbo to have, ele é um pouquinho bem mais para trás, tá? Mas aqui, tá? O having, ele não é verbo principal, ele é um auxiliar, ele é um auxiliar. Então, vai ficar o he e o she e o it, eles vão ser os únicos que vão ter o has, tá? Os outros vai ser tudo having, só pra gente lembrar. Vai ficar I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, tá? Todos têm que ter o having, ok? Então, a estrutura aqui na frase I have tried sushi before, né? Então, aqui você tem o verbo having, né, como auxiliar, e o try, que é o tentar. Aqui nesse caso aqui, try, eles terminam com Y, né?
porque ele é um verbo, regular. Lembra daquela regrinha dos verbos regulares? Verbos regulares eu acrescento o ed, né? Porque era try, aqui nesse caso ficou tried, tá? Não é isso? Tá? Isso é matéria de simple past, né? Simple past. Bom, quando ele for irregular, aí nesse caso ele vai, você vai usar a tabelinha. Lembrando que a tabelinha de vocês, que tá até aqui na apostila de vocês, deixa eu dar uma olhada aqui. A tabela, ela tá bem aqui assim, atrás do livro de vocês, tá vendo? Quando o verbo ele é irregular. Quando ele é irregular, aí nesse caso aqui, people, vocês vão ter que usar o verbo que você tem a primeira, a segunda e a terceira coluna. Eu vou fazer um vídeo só mostrando essas colunas para vocês, só para memorize, só para vocês memorizarem, tá? Então, porque essa matéria da matérias anteriores, mas para a gente memorizar, né? Eu vou estar fazendo, ok? Então, continue. Então, para botar a negative form, a forma negativa, eu vou, nesse caso, botar o not. Então, I have not tried sushi before. Né? Então, I haven't, ou have not, ou haven't. Tá? Se no caso for she ou he, vai ser hasn't ou has not. Né? Como tá aqui no exemplo aqui. E se for interrogativa, o que eu faço? Se for interrogativa, eu vou botar o have ou o has na frente. Então, vai ficar have you, ou have she, não. Have you, ou have we tried sushi? Eu só vou inverter. Se for no caso do Rio de Chica, has she, has he, ou has it, né? Eu só vou inverter aí, bem fácil. Tá? Continuação. Continue. A formação. Então, como eu expliquei para vocês, né? Que o present perfect simple ele é formado pelo verbo auxiliar having, né? Conjugado no simple present, que eu fiz aquela conjugação, e mais o verbo no particípio. O verbo no particípio, se ele é regular, if I. Se eu disser regular, aí eu vou colocar o ed, que é o ed. Se ele é irregular, a gente vai usar a tabelinha. Você tem a primeira, a segunda e a terceira. Então, a gente vai usar a terceira, não a segunda, porque a segunda é o simple past, tá? Aí, vamos aqui. Até vou repetindo o que eu havia falado. Lembre-se as flexões do particípio do verbo regular, que é igual às flexões do simple past. Tá? Por exemplo, arrive. Arrive, o verbo chegar. Né? Ele no passado é arrived. No past participle, no particípio, ele vai ser arrived. Stop, stopped, vai ser também no particípio, tá? A mesma regra. Add, we, ed, a mesma regra, tá? Na forma afirmativa, aqui vamos ver um exemplo aqui. My parents, meus pais, have visited Portugal 3 times. Ou seja, meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Né? Então, dá para entender que é uma action no passado, né? Agora, aqui a gente está com um exemplo aqui do irregular. O verbo irregular é aquele que não tem regrinha. Por exemplo, aqui está o verbo go, né? O presente do verbo gone é go. Não é isso? No particípio, se você vai ler lá a coluna, vai ficar gone. Então, ficou she has a red gun. Ela já foi, tá? Então, vai ficar nessa forma. We have been talking too much in the class. Temos conversado demais na aula. Aqui no caso, que é o verbo principal, que é o verbo talk, nesse caso, o verbo aqui,
ele é regular, tá? Aí vai usar a regra do had aqui. Mas aqui tá present perfect continuo. Vamos adentrar present perfect continuo? Não. Só o present perfect, tá? E quando eu quiser colocar na negativa, usando the same example in the last moment, usando o mesmo exemplo, né, do visited a Portugal, aí aqui nesse caso a gente vai colocar o have not, ou vai ficar haven't, tá? Tá beleza? Ou have not, para colocar na negativa, tá? Aí tá aqui a estrutura aqui, deixa eu tentar tirar aqui, tá vendo? Ó, na estrutura negativa, tá? Então, ficou mais ou menos assim, tá? E na forma interrogativa, ó, have I visited? Eu só botei o auxiliar na frente, beleza? Então, eu vou dar um stop aqui, tá? Realizem a atividade da apostila de vocês, que eu vou estar falando sobre isso, e comente no chat de vocês, tá? Não deixe de comentar, não deixe de esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou estar passando atividade na apostila, eu estou fazendo esse vídeo, mas para esclarecer, né, da maior maneira possível, tá? E atividade na apostila que a gente vai estar fazendo, tá bom? Bye bye, have a nice week.